do seminário Cidade Bem Tratada, mas agora, para chamar a última palestra desse seminário, vai coordenar a mesa o engenheiro Eduardo Fleck, que é do quadro do DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, uma pessoa extremamente competente, muito ativa, que, dentre outras coisas, ajudou a elaborar o plano de resíduos da cidade de Porto Alegre. Eduardo. Obrigado, Beto. Nós gostaríamos de chamar nesse momento, então, o João Belo, né, para fazer a sua exposição durante 30 minutos. Boa tarde. O João Belo, que no mínimo está muito bem alinhado, né? As mulheres haverão de dizer-se, é belo, né? É, exatamente. É licenciado em Antropologia e diretor-geral do grupo About Media. Por favor. Obrigado. Muito boa tarde. Eu começo por agradecer ao Beto Moés esse convite, que muito me honra, poder estar aqui presente perante vós, estar nessa casa, a Casa da Democracia, em Porto Alegre, é para mim uma grande honra. Agradecer à equipa da Cidade Bem Tratada, na pessoa de todos os teus colaboradores, Beto. Para mim é uma grande felicidade estar aqui convosco e poder partilhar um pouco daquilo que foi, nesses últimos anos, a experiência de Portugal. Nesses dias, me têm perguntado, ontem e hoje, muitas vezes, o que é que Portugal pode servir ao Brasil nessa questão dos resíduos. E é uma resposta simples. Portugal, por força da sua entrada na Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia é um espaço comercial e também político existente na Europa, que reúne 28 países. Por força da sua entrada, foi convidado, obrigado a cumprir uma série de procedimentos, nomeadamente na área dos resíduos. Não só na área dos resíduos, mas em todas as áreas da atividade económica. Nós tínhamos uma pauta para cumprir, uma agenda, e tivemos que o fazer. Era uma imposição comunitária. E isso aconteceu nas últimas 2 décadas. Desde logo nós tínhamos que estruturar o setor dos resíduos, eliminar os lixões. Nós tínhamos 341 lixões em 1996. Eliminámos esses 341 lixões em pouco mais de 4 anos, cerca de 5. Implementámos uma rede de recolha de resíduos urbanos, implementámos uma rede de recolha seletiva, criámos instalações de compostagem, aterros, uma rede nacional de aterros, e hoje Portugal é autossuficiente em termos de resíduos urbanos, resíduos industriais, resíduos hospitalares. Essa experiência foi um trabalho nacional. Portugal não tem tecnologias, e esse é um ponto importante, é um ponto que se assemelha muito ao Brasil. Nós tivemos que selecionar nossas tecnologias, nós tivemos que perceber aquilo que nos servia, falhámos, erramos, acertamos, no fim a coisa deu certo e hoje está aí, autossuficientes, como eu referi. Nós falamos português, o que é muito importante para o Brasil, e o Brasil, o mundo dá essas voltas, depois de termos chegado ao Brasil com o Cabral, o Brasil descobre Portugal por conta dos resíduos. Isso aconteceu e tem acontecido nos últimos anos. Tem havido um movimento enorme de profissionais brasileiros para conhecer essa experiência de um país que em 86 estava, não como está hoje, ainda que hoje esteja passando por uma grave crise económica, mas estava em condições muito diferentes daquelas que hoje temos em Portugal. E fizemos todo esse caminho, cumprindo metas que foram, como eu referi, impostas pela Comunidade Europeia. Nesse sentido, é importante que o Brasil possa
olhar para Portugal e verificar o nosso caminho para perceber como é que nós fizemos esse nosso trajeto. Gostaria também de dizer o seguinte: daquilo que ouvi ontem, daquilo que ouvi hoje, me parece que o Brasil tem um trabalho imenso pela frente, é um trabalho de 2 décadas, pelo menos, mas a visão e a perspectiva que eu tenho é que o Brasil está no bom caminho. Está no bom caminho porque procura soluções que hoje estão consagradas como as soluções ao nível do gerenciamento de resíduos. Desde logo, essa preocupação tão grande com a recolha seletiva. É um princípio básico hoje da política europeia. Vocês poderão dizer, sim, mas um país como a França, um país como a Alemanha aposta muito em incineração. O caso da França tem 130 incineradores, Portugal tem 2. Mas Portugal está muito mais à frente em termos de tendências políticas em matéria de gerenciamento de resíduos do que a França. A razão é simples, a França montou o seu sistema faz muitas décadas atrás. E nessa altura a questão da sustentabilidade não surgia como hoje surge. Hoje é uma questão que está na ordem do dia e não há país que esteja desatento nessa matéria. Nem um país como a China, que todo mundo sabe que faz dumping econômico, dumping social, dumping ambiental, nem a própria China hoje pondera resolver a sua questão dos resíduos eliminando no incinerador. Portugal tem 2, se tivesse tantos, tendo em conta a população da França, deveria ter 20, vejam a diferença. E falava, o Brasil está a apostar na recolha seletiva e faz muito bem, é um dos princípios. Hoje em dia há princípios que se seguem na gestão de resíduos e que estão sendo seguidos em todo o mundo e, por isso, eu penso que o Brasil está, de facto, no bom caminho. Com certeza que tem muitos problemas, tem muitas opções para fazer, opções complexas. O Brasil tem uma organização política diferente de Portugal, uma federação, tem um nível estadual, um nível municipal, um nível da federação. Só isso traz e adensa o problema da gestão dos resíduos, porque a questão dos resíduos é uma questão territorial, é importantíssima essa dimensão. Mas quem vê de fora, como eu, e às vezes quem vê de fora parece que vê melhor do que quem está por dentro, porque está muito envolvido, quem vê de fora, e esse é o meu olhar de jornalista, vê um país caminhando, se acertando, depois de ter consagrado a sua Política Nacional de Resíduos Sólidos, o seu Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e por isso, e vendo aquilo que está sendo feito, com dificuldades, certamente, esse processo é assim mesmo, não pode ser diferente, nós demoramos o nosso tempo, mas está no bom caminho. Gostaria ainda de dizer, antes de passar à apresentação, gostaria de dizer o seguinte: eu acho que há alguns perigos, não há mais notícias, mas há alguns perigos, e esses perigos eu listei entre ontem e hoje nessas questões. Deve ser garantido, tem de garantir a capacitação, a formação. É importantíssimo. O Brasil tem, e vê-se por essa sala aqui, imensos profissionais interessados em conhecer, em se formar, em se capacitar. Essa dimensão é fundamental. Tem de garantir investimento para esse setor dos resíduos. O setor dos resíduos, não estamos a falar de um problema qualquer. A questão dos resíduos é um problema, antes de ser um problema ambiental, é um problema de saúde pública. Portanto, é um problema que exige toda a atenção, todo o esforço, todo o empenhamento. E certamente que o Brasil terá recursos para alocar aos grandes investimentos que têm de ser feitos. Tem de garantir aterros bem construídos. Os aterros não podem virar novamente lixões, como esta manhã foi aqui referido num caso. Mas esse caso pode se multiplicar e há esse perigo, principalmente quando não se capacita profissionais para trabalhar com os aterros. Não é só construir. Por isso tem que garantir o dinheiro tem que ser bem aplicado, não pode virar lixo no lixão. Tem de garantir bons planos de gerenciamento de resíduos. É fundamental essa dimensão. Em Portugal foi determinante. Tem de garantir uma organização territorial a nível de resíduos. É outro
ponto crucial nessa história de executar um plano de resíduos, de executar uma política de resíduos. E, por fim, tem de garantir a generalização da cobrança da produção dos resíduos por todo o mundo, seja pelas indústrias, seja pelos municípios. Isso é fundamental. De outra forma, não tem como viabilizar o setor. Ora, referindo isto, passo então ao grupo About Media, E gostaria de dizer, About Media, vocês pensarão provavelmente em comunicação social, é isso mesmo. Já falei do meu olhar de jornalista, eu sou jornalista, faço a gestão de uma editora, publico 2 publicações que são centrais na nossa atividade, são essas 2, uma centrada no ambiente, faz 15 anos, todos os meses nós editamos essa publicação, e uma outra centrada na gestão das cidades. A par dessa edição das publicações, nesses 15 anos, nós tivemos uma intensa atividade ao nível da organização de iniciativas. Nós, em Portugal, na área do ambiente, organizamos anualmente o Fórum Nacional dos Resíduos, que foi organizado a última edição em abril, organizamos a Expo Conferência da Água, que será em novembro, todos os anos, vamos para a 9ª edição, e temos depois cursos avançados de perdas de água, temos concursos internacionais como Oportunidade de Negócio, que está ali referido, é um curso específico, concreto, que nós promovemos em Angola, porque estamos também em Angola, e na área da gestão das cidades, temos também algumas iniciativas, como a Urba Verde, o Fórum das Cidades Sustentáveis, ou a Conferência da Mobilidade Urbana, ou ainda prémios como o Prémio Nacional da Arquitetura Paisagista, ou o Prémio de Equipamento Urbano. Essa publicação, centrada nas cidades, ocupa-se, que se chama Arquiteturas, não se ocupa da arquitetura privada, ocupa sim daquela arquitetura que tem implantação no espaço público, nas políticas de urbanismo, nas políticas de território, de equipamento urbano, de espaços verdes. É esse o foco da publicação. E ao longo desses 15 anos teremos organizado, para terem uma ideia, mais de 120 iniciativas nessas áreas. Com o Brasil, há 2 anos decidimos criar a About Media Brasil, estabelecendo uma ponte com o Brasil em matéria de gerenciamento de resíduos. Percepcionou-se essa oportunidade e, nesses 2 anos e meio, que já lá vão, organizámos algumas iniciativas que estão aí. O Seminário Portugal e Brasil em Rede na Gestão de Resíduos foi a primeira iniciativa, que levou mais de 100 brasileiros a Portugal e 4 secretários de Estado do Brasil. Foi em novembro de 2011. Organizámos o Seminário Itinerante da Política de Resíduos, Portugal, Caso de Sucesso. Isto foi em 2012 e este seminário de 2 dias foi a 4 estados do Brasil. Organizámos visitas técnicas, gerenciamento de resíduos, a grandes plantas de gerenciamento de resíduos, as 13 visitas técnicas a Portugal, usinas de reciclagem, que temos agora uma que se inicia precisamente no próximo domingo, e a nossa última iniciativa foi em setembro passado, no Rio de Janeiro, Seminário Brasil, a Hora dos Resíduos, olhar o gerenciamento integrado na Europa através de Portugal. Essas foram as nossas iniciativas e vamos agora iniciar uma fase em que queremos aprofundar essa relação, essa ponte que foi construída com o Brasil, apostando muito na formação, porque sentimos que é uma necessidade. E tenho aqui à minha frente uma das 3 iniciativas próximas que queremos organizar, desde logo esse curso avançado de gerenciamento de aterros. É um curso para profissionais que estejam ligados ao gerenciamento e à gestão dos aterros. Tem 3 temas fundamentais: o correto dimensionamento do aterro sanitário, a importância de um bom plano de exploração de aterros, com base na eficiência operacional e económica do aterro sanitário, e a gestão das afluências pluviais como forma de reduzir os custos de tratamento do churume. É um curso que queremos fazer aqui em Rio Grande do Sul no próximo mês de novembro. Quem quiser e estiver interessado, à saída pode recolher um exemplar desse curso que queremos organizar aqui em Rio Grande do Sul. Temos também esse seminário, que não é bem um seminário, é mais um curso intensivo, são 4 dias,
que estamos a levar não só a Rio Grande do Sul, pensamos e queremos acreditar que podemos vir a fazer aqui em Rio Grande do Sul, com a FAMURS, eventualmente. É um curso de 4 dias que estamos, como eu dizia, a levar a vários estados do Brasil e que apresenta, do ponto de vista técnico, do ponto de vista empresarial, o gerenciamento de resíduos de A a Z. Para terem uma ideia, o primeiro dia fala-se da evolução do conceito de resíduo, do lixo ao aproveitamento de materiais e energia, a dimensão do problema, ambiente e saúde pública, como referi há pouco. Os resíduos é um problema de saúde pública, também ambiental, mas em primeiro lugar de saúde pública, caracterização e quantificação de resíduos, uma coisa fundamental, sabermos e conhecermos que resíduos é que temos no nosso território, reutilização, reciclagem, valorização e destino final, soluções de reciclagem material, soluções de reciclagem orgânica, soluções de valorização energética e, no terceiro dia, recuperação de lixeiras, aterros e controle de aterros, políticas de resíduos, instrumentos de planeamento, hierarquia dos planos, planos regionais e locais, tipologia de planos, nacional, regional e local, planos específicos de resíduos, objetivos e principais componentes de um plano de resíduos, avaliação ambiental estratégica dos planos. No quarto dia, teremos a gestão integrada e sistemas de gestão e a evolução de paradigmas de políticas, bem como implicações sociais das mudanças de paradigmas, a reintegração de catadores, a importância do envolvimento do público e das autoridades locais e regionais nas políticas de gestão de resíduos. É fundamental. Esse é um grande seminário e aprofundamos mais, temos uma outra iniciativa, que não é exatamente uma iniciativa, é uma plataforma de consultoria que queremos desenvolver também para o Brasil, baseados exatamente no conhecimento que existe em Portugal, que é muito. A universidade se desenvolveu muito em Portugal, na área do ambiente. Temos excelentes profissionais que fizeram esse percurso e que estão lá, que é um aspecto importante, é que os profissionais em Portugal estão em Portugal, ainda hoje operam os sistemas. E foram eles que os construíram, de modo que esse é outro aspecto que o Brasil pode aproveitar, é ter a oportunidade de contactar com profissionais que se debateram com os problemas com que o Brasil hoje se debate. Eles acompanharam essa agenda faz 10, 15 anos, esse é um aspecto muito relevante. E essa plataforma de consultoria queremos desenvolver para o Brasil, com imensas valências que estão aí. Quem estiver interessado em conhecer mais informação sobre isso, pode falar comigo, estou aí depois disponível. Ora bem, esse cubo, eu coloquei-o aqui como analogia, os resíduos, numa primeira instância, pode parecer um quebra-cabeças, pode parecer qualquer coisa complexa, e é, dá uma forma de se montar, de se conceber, mas ele pode virar um cubo resolvido. E isso foi aquilo que Portugal fez. Resolveu o cubo, conseguiu montar o cubo e hoje, como eu referi há pouco, Portugal é autossuficiente em matéria de resíduos. Esse slide que está aí dá-vos uma ideia do que é hoje, o que é que são hoje a estrutura de resíduos em Portugal. Temos 34 aterros, temos aterros de resíduos não perigosos de origem industrial 7 e 8 privados, temos aterros para resíduos industriais de setores específicos, 3, aterros para resíduos perigosos, 2, resíduos para resíduos inertes, já recuperados, são aterros que estão recuperados paisagisticamente, aterros permanentemente de resíduos inertes, temos valorização orgânica, 15, centrais de compostagem, valorização energética, as duas incineradoras que eu falei, 81 estações de transferência, 29 estações de triagem, 189 ecocentros e 38.354 ecopontos. Este equipamento é hoje o equipamento que Portugal tem e com ele faz a gestão dos seus resíduos. E ainda tem uma unidade de incineração para resíduos hospitalar. Ora bem, como é que isto começou? Primeiro houve uma motivação e essa motivação foi resolver um problema de saúde que é evidente e que é normalmente contrastante em muitos países. Porque é que há pessoas a viver em determinadas condições e outras vivem em condições completamente diferentes. Porque é que há países que conseguem ter e progridam sistemas de gestão de resíduos que permitem ter uma correta gestão dos resíduos e porque é que há outras realidades bem diferentes. Este foi o nosso ponto de partida que nos
que nos impulsionou a dar uma resposta, porque esta era a nossa realidade, a realidade da esquerda, não é hoje, mas era a nossa realidade há 2 décadas atrás. E conseguimos transformar aquilo que é um grave problema ambiental, de saúde pública e social, num setor da atividade económica que gera emprego, que gera riqueza, que mobiliza a sociedade e os agentes económicos, preservando o ambiente e a saúde pública. Vou dar aqui uma ideia, uma retrospectiva histórica daquilo que foi a evolução desde os anos 70, passando pelos anos 80 e 90. Nos anos 70, a realidade de Portugal em matéria de resíduos era essa que está nesse slide escrita. A deposição dos resíduos sólidos recolhidos consistia, na grande maioria dos casos, no simples despejo dos resíduos ao longo de encostas, bermas, formando lixões nauseabundos em autocombustão. Havia naturalmente propagação de doenças, não havia compactação e, em regra, os resíduos estavam em autocombustão. A destinação de todos estes locais albergavam resíduos de todas as espécies, perigosos e não perigosos, criando problemas de poluição do ar, solos, recursos hídricos, com contaminação destes, dos níveis freáticos. E os catadores eram um problema social. Ora bem, nessa altura, nos anos 70, registámos um aumento enorme dos resíduos, e isso está relacionado com o crescimento económico. Quando o PIB cresce, os resíduos crescem e acompanha, os resíduos acompanham sempre, infelizmente, e isso é qualquer coisa que tem que ser contrariada. É um grande objetivo, contrariar o crescimento económico não tem ou não deve ser sinónimo de crescimento dos resíduos. Essa é algo que é difícil de fazer em qualquer parte do mundo. E nos anos 70, em Portugal, isso também se passou. Houve crescimento económico e houve um aumento muito grande dos resíduos urbanos. Tínhamos uma Direção-Geral do Saneamento Básico, que trabalhava em articulação com as autarquias, com os municípios, e decidiu-se nessa altura fazer um investimento grande, muito forte, na generalização de recolha mecanizada nas cidades e nas vilas. As soluções de tratamento eram muito básicas e basicamente estavam concentradas em alguns centros urbanos e procedia-se basicamente a alguma compostagem. Nos anos 80 é um período de viragem. Há a publicação da Lei Quadro dos Resíduos, que define 3 tipos de resíduos: resíduos urbanos, resíduos hospitalares e resíduos perigosos. Ao nível dos resíduos urbanos, a recolha indiferenciada havia nas cidades e vilas e apenas algumas soluções de tratamento disponíveis. Resíduos hospitalares, os incineradores que existiam, mas não garantiam condições de queima, porque a temperatura era muito baixa, contribuindo para problemas graves ao nível do controle da poluição. Os resíduos perigosos não havia qualquer tipo de solução a nível nacional. Ainda na década de 80, há de facto uma grande mudança, como eu referi há pouco, com a nossa entrada na Comunidade Europeia. E eu equiparo muito essa nossa entrada na Comunidade Europeia à implantação no Brasil da sua Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao seu Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Com a nossa entrada na Comunidade Europeia, há uma série de imposições legais que nos foram impostas e, por outro lado, acedemos ao financiamento comunitário essencial para poder fazer face aos investimentos que se apresentavam. O Governo de Portugal tinha como missão o apoio à definição e implementação da política de resíduos em Portugal. É feita a transposição da legislação comunitária relativamente a PCBs e PCTs, a óleos lubrificantes usados, a embalagens de líquidos alimentares, a rejeições para o meio hídrico e a avaliação de impacto ambiental. Criaram-se planos diretores de resíduos para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e apenas para estas 2 áreas. Foi criada, nesta década, a Inspeção do Ambiente, no âmbito da cooperação com os Países Baixos. Construíram-se novos incineradores de resíduos hospitalares, nos grandes hospitais, com melhor desempenho ambiental, a temperatura de combustão mais elevada e tratamento de gases foi garantido. Esboçou-se nessa década o Sistema Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais, e fez um inventário muito importante da produção de resíduos perigosos.
Passando para a década de 90, nós tínhamos 93% da população tinha acesso a serviços de recolha de resíduos urbanos. A produção de resíduos urbanos na ordem de 3 milhões de toneladas ano, 3,14 milhões de toneladas ano, que representa um aumento de 50% em 10 anos, muito por força do crescimento económico que Portugal assistiu. Os serviços municipais de recolha e limpeza urbana registraram aumentos inesperados nos custos, o elevado volume de resíduos encaminhados para os vazadores transformaram-se em grandes lixões, houve uma urgente necessidade de adotar diferentes soluções de gestão. E, nessa altura, essa era a realidade. Portugal tinha 9 lixões controlados, vazadores controlados, tinha 3 aterros controlados, com deficiências diversas, 5 unidades de compostagem, 341 lixões vazadores. E sem condições, 80% sem vedação, 85% sem cobertura diária, 95% sem qualquer impermeabilização, 98% sem encaminhamento de chorume e 98% sem tratamento de biogás. O destino dos resíduos, 16% ia para vazador controlado, nesta altura, na década de 90, estávamos em 95%, 15% ia para aterro controlado, 9% para compostagem e 60% para vazador. Ora, em 93 há uma avaliação da OCDE ao desempenho ambiental de Portugal. Portugal já está na Comunidade Europeia e detectam-se vários problemas, bastantes desvios relativamente ao cumprimento da legislação comunitária e fazem-se recomendações, nomeadamente dinamização do planeamento estratégico para a gestão de resíduos, construção de infraestruturas de tratamento. Estes são os pontos que, de facto, vão proceder à mudança e vão alavancar a nossa mudança. Essa avaliação independente da OCDE, a pressão legislativa e o acesso a fundos comunitários. Há aqui uma mudança que permite-nos fazer uma mudança de paradigma na gestão dos resíduos em Portugal. Temos 2 diretivas importantes, a diretiva Embalagens, que determina medidas com vista a limitar a produção de resíduos de embalagens e a promover a reciclagem, a reutilização e outras formas de valorização destes resíduos. A sua eliminação final deve ser considerada como uma solução de último recurso. Esta diretiva Embalagens era e é uma diretiva comunitária, e a diretiva Aterros, a diretiva 99, que destina-se a prevenir ou reduzir os efeitos negativos sobre o ambiente resultantes da deposição de resíduos em aterros, porque os aterros têm que ser geridos no sentido de não se colocar tudo nos aterros. Aqui surge a necessidade de um planeamento estratégico e organização territorial. Esse princípio vai ser fundamental no planeamento estratégico e na organização de todo o sistema e na organização do próprio território. Esse princípio que tem sido aqui falado e que foi aqui falado, o princípio da responsabilidade alargada do produtor. Esse princípio é essencial na gestão dos resíduos e aplica-se quer aos resíduos urbanos, quer aos resíduos industriais, aos resíduos da saúde, aos resíduos da agricultura, da construção ou dos fluxos. Todos os produtores destes resíduos têm a responsabilidade de apresentar uma solução para proceder exatamente à logística reversa. Eles são colocados no mercado, mas não podem ser deixados no mercado. Eles têm que voltar a quem os produz e quem os produz tem que se encarregar de os tratar e de os valorizar. Outro princípio fundamental é esta hierarquia de gestão de resíduos, em que, como se vê por aí, a base, a prevenção é o ponto de partida. É fundamental uma prevenção, isso verifica-se, por exemplo, no ciclo de produção, na indústria automóvel. Hoje os automóveis, em muitas marcas, já são fabricados a pensar na sua reciclagem, na sua valorização depois do uso, depois da sua utilização. Essa prevenção é fundamental. A reutilização dos produtos é outro ponto, outro princípio fundamental nesta hierarquia de gestão de resíduos. A reutilização, o exemplo mais simples, mais perceptível talvez, é a recaustagem. Não sei se tem cá o termo de recaustagem dos pneus de automóvel, que no fundo é um produto que volta a ser utilizado depois de uma adaptação. A reciclagem, a seguir a reciclagem, só depois a valorização energética, que é a incineração e a eliminação, a colocação deles nos aterros. Definiu-se também um modelo institucional para o setor,
e surgem algumas entidades-chave que vão moldar todo o nosso sistema. A criação do Instituto de Resíduos, responsável a nível nacional pelo planejamento, licenciamento, legislação, informação, comunicação, formação, normalização e auditoria técnica. A criação do IRAR, Instituto Regulador de Águas e Resíduos, com funções na regulação dos níveis do serviço e sistema tarifário. Em Portugal há um único regulador e esse regulador hoje é independente do poder político e define tarifas e vigia o serviço e a qualidade do serviço. É criada a Inspeção-Geral do Ambiente, é criada uma força policial específica para o controle ambiental e para a fiscalização ambiental, que funciona 24 horas por dia. E é criada, no âmbito deste modelo institucional, nesta organização e neste planeamento, é criada uma empresa que é a EGF, que é uma empresa que foi responsável por 12 sistemas, em Portugal existem 23, ela foi responsável por 12 sistemas de gestão de resíduos. 51% do capital pertence ao Estado, 49% do capital pertence aos municípios. Esse foi um dos modelos adotados, foram 2 modelos, apoiados no Programa Operacional do Ambiente, que vai viabilizar estes sistemas multimunicipais e assegurar o financiamento e a seleção de candidaturas e controlar também a execução dos programas regionais. E estes programas regionais são uma outra solução. Está escrito sistemas multimunicipais, mas é intermunicipais. A segunda solução foi quando os municípios se juntaram e entre eles resolveram o problema. Em Portugal há essas duas figuras. Ou o Estado está com os municípios, e há 12 sistemas assim, o Estado é a maioria, ou então os municípios se juntaram e se candidataram também aos fundos para poder resolver e implementar os seus sistemas. Posso acrescentar que essa participação que o Estado tem, de 51%, está neste momento a ser alienada pelo Estado a nível internacional, e uma das empresas que se apresenta como interessada é uma empresa brasileira, a Odebrecht, que provavelmente até deverá vir a adquirir esses 51%. Não me admirava, porque há concorrentes chineses, mas os chineses têm comprado outras coisas em Portugal. Acredito que politicamente não ficará muito bem o país passar para os chineses, e daí que se calhar os brasileiros da Odebrecht venham a ter uma posição na empresa, que é uma empresa estruturante. Esse quadro aí mostra-vos a evolução dos sistemas de gestão de resíduos. Em 95 havia 250 sistemas, depois dessa organização passámos a 40, no ano 2000, em 2005 tínhamos 29 sistemas e em 2013 são 23, como referi. Dr. Belo, nós temos mais 5 minutos. Certo, okay. Obrigado. Falando dos resíduos urbanos, se dizer apenas que há quatro grandes planos, esse PERSU 2020 já está a ser neste momento implementado em Portugal. Há esses 4 grandes planos que são estruturantes para o setor dos resíduos. Eu vou tentar ser mais rápido. Aí está descrito o Plano Nacional de Resíduos e as prioridades da altura. Aí fala das tais empresas que eu referi há pouco, dos sistemas multimunicipais e intermunicipais. Depois temos aí, na década de 96 a 2006, o PERSU, os seus objetivos. É aqui que se dá, no PERSU 1, um dos objetivos era a erradicação dos lixões e conseguimos fazê-la no âmbito deste PERSU 1. Depois tivemos o PERSU 2, que ainda está em vigor, e estamos agora numa fase de transição para o PERSU 2020. E eu dei este pulo para aqui, porque talvez seja interessante terem uma ideia das nossas preocupações neste momento. Cumprimento das metas comunitárias, aumento para 50% da preparação para reutilização e reciclagem dos resíduos urbanos, desvio da deposição de resíduos urbanos em aterro, promover a sustentabilidade dos sistemas de gestão e tratamento de resíduos. Quem gere, isto é uma preocupação já que os sistemas que estão implementados, a sua sustentabilidade tem de ser garantida, e a compatibilização dos investimentos necessários com o próximo ciclo de programação comunitário 2014-2020. Alguns aspectos importantes, a partir de infraestruturas existentes entre sistemas. Hoje, passado este tempo todo e com a experiência que temos,
sentimos que é preciso partilhar infraestruturas. Os sistemas já não podem funcionar ou não deverão funcionar de per si, mas deve haver esta perspectiva de poderem partilhar infraestruturas existentes. A fixação de metas por sistema. Havia metas nacionais, hoje temos em consideração cada um dos sistemas e a realidade, ou queremos ter em consideração, em conta, não é já presente, será no próximo ano, é essa a política que está apresentada, é ter metas para cada sistema. Optimizar a aplicação da taxa de gestão de resíduos. No Brasil ainda não é universal, será um dia. Em Portugal ainda tem deficiências e estamos a tentar optimizá-la. Valorizar economicamente o escoamento dos recicláveis, os subprodutos e biogás. Incrementar a nossa estratégia para CDRs e optimizar os sistemas de recolha seletiva existentes. Investimentos, podem ver por aí, para terem uma ideia, a erradicação das lixeiras em Portugal, para uma população de 10 milhões, que por acaso é parecida com a população do Rio Grande do Sul, custou per capita R$28. Isto estou a falar da erradicação de lixeiras. Até o ano 2000, foi a data em que elas foram dadas como extintas, erradicadas. A execução de novas tecnologias, gastámos R$175 per capita, para uma população, como referi, que é de Portugal, de 10 milhões de habitantes. E com a reciclagem e recolha seletiva, R$33. Até 2009, o investimento que está aí foram 4.500 milhões de reais na organização de todo o nosso sistema, que, como eu referi, é hoje autossuficiente. Nesse gráfico tem o crescimento do PIB que eu referi há pouco e o crescimento da produção de resíduos. A curva desce, há uma quebra e essa quebra, é curioso, está relacionada com a quebra do PIB em Portugal, com a recessão em Portugal. Há uma recessão em Portugal e o PIB desce e a produção de resíduos também desce. É natural que no Brasil suceda exatamente o inverso. Aí está um quadro sobre a evolução do destino dos resíduos e mais à frente está um que é mais esclarecedor, que refere a situação atual. Neste momento, 59% dos resíduos em Portugal vão para aterro, 20% são valorizados energeticamente, 15% são valorizados organicamente e 6% têm reciclagem de papel e cartão. Metas para 2020, com o arranque e pleno funcionamento das TMBs em 2013, esperamos encurtar esta margem ainda existente e, se possível, atingir os objetivos assumidos enquanto Estado-membro, no sentido de desviar os resíduos sólidos urbanos de aterro. E devemos passar para essa linha amarela que está aí em 2020, abaixo dos 40%. Os fluxos específicos de resíduos, aquilo que se passa em Portugal é exatamente aquilo que se está a passar ou aquilo que se passou. A organização é a mesma, baseia-se numa entidade gestora que tem a responsabilidade de tratar dos resíduos para determinadas fileiras produtoras de resíduos. É responsável, há o ecovalor, cada embalagem ou cada garrafa que é colocada no mercado tem um valor que é entregue a essa sociedade, não são as empresas que constituem a sociedade, são as fileiras que constituem essa sociedade e esse ecovalor vai financiar todo o sistema. Esse sistema tem que ser financiado pelos produtores desses resíduos. Essas aí são sistemas integrados de fluxos específicos, é muito parecido ou quase semelhante àquilo que se passa exatamente no Brasil. E, talvez para terminar, falar da política, da atual política de resíduos. Portugal tem hoje instrumentos de planeamento, tem instrumentos económicos, financeiros e administrativos, tem um quadro institucional com legislação e regulamentação, tem desenvolvimentos científicos e tecnológicos e tem também um plano nacional de gestão de resíduos, um plano específico de gestão de resíduos, planos municipais, intermunicipais e municipais de ação e tem programas de prevenção de resíduos. Estes 4 planos são fundamentais no nosso gerenciamento. Eu não vou discriminar, estão aí no slide. Principais reformas e revisões em curso.
Plano Nacional de Gestão de Resíduos, a revisão e a publicação deste Plano Nacional, portanto, porque se vê que é algo dinâmico. O alargamento e aprofundamento das competências da entidade reguladora, neste momento já estão concretizadas. Hoje o regulador é independente do poder político, isso é muito importante para que as coisas possam funcionar. Há uma revisão das licenças das entidades gestoras de fluxos específicos, que está-se a proceder neste momento. A abertura do setor a privados, é aquele caso que eu falei da EGF, que é uma empresa estruturante no país. Ao reforço de estratégias e diplomas, e há também uma preocupação com a descontaminação de solos. Conclusões, para terminar. Passámos de uma abordagem tradicional dos resíduos enquanto problema ambiental, em que a gestão era feita com base na filosofia da atividade de fim do ciclo de vida, privilegiando a deposição ao invés da valorização. Hoje o paradigma mudou, encerramos os resíduos como um recurso. Encaramos os resíduos como um recurso. Desta forma, damos continuidade ao ciclo de vida dos materiais, constituindo um passo essencial para devolver materiais e energia úteis à economia. Oportunidades. A experiência de cerca de 30 anos em gestão de resíduos trouxe inegáveis benefícios ambientais, mas também económicos, nomeadamente através da criação de um elevado e qualificado know-how das empresas portuguesas do setor. Existe atualmente em Portugal um setor dinâmico, com elevado potencial para a internacionalização, exportação de materiais secundários, de tecnologias, algumas, de conhecimento adquirido e de recursos humanos altamente qualificados. A redução de apenas um ponto percentual do uso de recursos na Europa representaria um ganho de 23 mil milhões de euros e poderia gerar entre 100 mil a 200 mil novos empregos, isto de fonte da Comunidade Europeia. A gestão de resíduos é uma tarefa nunca acabada, coloca desafios técnicos, requer significativos recursos financeiros e o envolvimento de políticos, decisores e da população em geral. Num contexto de pressão para a rápida concretização das infraestruturas, nem todas as opções tomadas foram optimizadas, no entanto, o balanço é claramente positivo, tendo também sido possível aprender com algumas opções que se revelaram menos adequadas. Na última década, Portugal alcançou um progresso importante na proteção do ambiente e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Isto é um relatório da OCDE. Este efeito está sustentado na transposição das diretivas comunitárias e no financiamento comunitário através dos fundos estruturais de coesão. O sucesso alcançado por Portugal na captura de financiamentos e na sua utilização efetiva para a implementação de infraestruturas ambientais, para a capacitação institucional e dos recursos humanos, fornecem várias lições para outros países dentro e fora da União Europeia. Agradeço imenso a vossa atenção, estou disponível para alguma questão que queiram colocar e tenham Portugal como um exemplo a vigiar, a seguir, porque penso que seja e possa ser muito útil para o Brasil. Muito obrigado. Nós agradecemos então ao Dr. João Belo, por essa também bela exposição, que nos trouxe a experiência de Portugal, na gestão de resíduos sólidos, e algo que surpreende quando a gente verificou aqui na lâmina, a Autoridade Nacional de Resíduos, que nós temos em Portugal. Nós temos então um órgão específico na gerência de resíduos sólidos no país, é isso, doutor? Um órgão especificamente voltado para a agência de resíduos, a Autoridade Nacional de Resíduos. Isso é bastante interessante. Nós temos debates na continuação, mas eu havia solicitado ao Beto, até mesmo porque em outras etapas aqui deste seminário se tocou na questão do plano municipal de Porto Alegre, e nós não estávamos aqui então para passar o status desse plano, então nós solicitamos que rapidamente a gente colocasse isso. Nós temos sim já formalizado o nosso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Alegre, que foi formalizado através do Decreto Municipal 18.461, de 20 de novembro de 2013. Então, nessa data, Porto Alegre cumpriu o seu dever de gerar um plano que foi concebido por uma comissão de 6 engenheiros do DMLU e mais uma psicopedagoga. E, concluso esse plano, digamos assim, que seria a parte de escrever, que sempre é mais fácil do que se fazer,
questionávamos nós técnicos, né? E aí, o que vai se fazer agora? Vai para uma gaveta, né? O que vai acontecer? Né? E para nossa grata surpresa, né? Não diria nem surpresa, mas para nossa satisfação, o diretor do DEMELHU, André Carus, incorporou completamente o plano, né? Na estrutura de planejamento do DEMELHU, e hoje nós temos 4 instâncias de gestão que o próprio plano criou, originou, né, e que foram, na prática, originadas pelo diretor do DEMELHU, que seriam instâncias transversais do planejamento e da gestão de resíduos sólidos, comitê diretor, grupo técnico gestor, assessoria técnica de planejamento e desenvolvimento, tá, e um centro de controle operacional que vai centralizar toda a fiscalização e a medição de indicadores quanto aos serviços de limpeza urbana, e o plano que aduziu, trouxe 46 núcleos de planejamento, 46 ações concretas, que depois, por proximidade, foram resumidas a 41, está sendo implantado. Nós temos hoje, na estrutura formal da Prefeitura, chamada Portal de Gestão, implantado aproximadamente 25% dessas ações de planejamento. Temos o prazo até o final de 2015 para implantá-lo completamente, mas deveremos fazê-lo até o fim do presente ano. Então, isso gostaríamos de colocar. E apenas mais uma coisinha, Beto. Quando o nosso painelista, que falou sobre resíduos da construção civil, citou a questão do gesso como um resíduo sem potencial de reciclagem, nós já temos empresa está beneficiando, está revendendo para os setores agrícola e de fabricação de cimento o gesso. Portanto, a partir dessa iniciativa, que é uma iniciativa que tornou um resíduo, um rejeito e um material reaproveitável, nós impedimos, então, a entrada do gesso no transbordo para fins de ir para o aterro sanitário. Então, hoje, a indústria da construção civil, que pagava R$ 100,19 para mandar uma tonelada de gesso no transbordo e para um destino pouco nobre, paga 15 ou 20 reais para mandar para um fim nobre, que é o reaproveitamento. Né? Então, já temos uma solução para gesso. Beto, eu tenho algumas questões aqui. Por gentileza. Nós vamos fazer, então, agora só o debate. Então, Cotrim, por favor, Adriano, palestrante da Corsã, aqui a Flávia, Nestor Rosas Rodrigues, a Maria de Lourdes, com esse assunto aqui de resíduos em Porto Alegre, também está aqui a Carla Failassi, que é do licenciamento da ISMAN. A ISMAN, inclusive, ela exige planos de resíduos desde 2006. Agora, nós temos que reconhecer que Porto Alegre não avançou na questão dos entulhos. Não avançou. Não avançou. Temos uma lei desde 2010 que não está sendo aplicada. E por isso essa crise aí toda com relação aos entulhos. Aliás, a maioria das cidades não conseguiram resolver isso, né? Esse é o grande problema. Então, nós temos aqui algumas perguntas. O FLEP já tem algumas que já pode ir respondendo. E depois eu vou agora aqui repassando para os demais palestrantes. FLEP, por favor, pode... Ok, nós recebemos então alguns questionamentos, né, relativos ao trabalho do DEMELHU da Prefeitura de Porto Alegre, né. Começaria pela minha querida amiga Regina Mares Rosado Murilo, né, que pergunta sobre o encaminhamento dos resíduos de pequenas indústrias. Né. Algumas apresentam como resíduo matérias-primas para outros processos. Né. Eu diria o seguinte: desde que entrou em vigência a resolução número 73 do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, não mais é permitido as prefeituras recolherem e destinarem a aterros sanitários municipais resíduos de processo industrial. Tá? Isso hoje é uma atribuição do próprio gerador. Mas, né, nós temos na Fiergs, por exemplo, não só
uma bolsa de resíduos, né, que faz esse papel, né, onde se pode publicar, né, resíduos que uma determinada empresa tem, que podem ser matéria-prima para outra, né, como também nós temos lá um banco de resíduos que alguns setores da prefeitura também participam, né. Então o setor industrial está cuidando bem dessa questão, que é uma questão que já não é pertinente, né, ao setor público. Depois temos a Gabriela Teixeira, né? Temos aqui um longo texto, né? Sabe que os resíduos recicláveis gerados pela população são recolhidos pelo LMU, redirecionados às unidades de triagem. Tá? Essas triam, vendem os resíduos, né? O que traz renda para os trabalhadores, porém, alguns materiais não são aproveitados por baixo valor comercial, né? Ou por grande volume, né? Sendo que são, então, encaminhados para o aterro sanitário. Bom, como solucionar essa questão? De fato, se reconhece que daquilo que é apresentado como resíduo reciclável, né, que a princípio seria tecnologicamente reciclável, uma boa parte, né, sai como rejeito e não vai para a indústria da reciclagem, né? Isso tem a ver com o valor agregado desses resíduos. É difícil, e hoje nós apresentamos, devido principalmente a uma incorporação da mão de obra das unidades de triagem por setores da construção civil, né? Nós temos uma debandada, né, de muitas pessoas que trabalhavam nas UTs, né, que estão se deslocando a essas outras funções. Por um lado, é bom, né? E nós temos também o compromisso, né, firmado em contrato de gestão, né, de assentar mais pessoas nas unidades de triagem. Esse é um problema a ser abordado, sem dúvida, né? É claro que sempre que o valor agregado do resíduo é pequeno, né, o esforço, né, despendido sobre o resíduo leva a um balanço negativo, né, do aproveitamento desse resíduo. Isso precisa ser também considerado, mas certamente a nossa missão e a missão também da indústria, dos setores privados, é cada vez, né, agregar mais valor aos resíduos, né, para que a gente tenha menos rejeitos sendo enviados para aterro e mais materiais sendo aproveitados como matérias-primas. Gabriela Teixeira, então, pergunta sobre a coleta mecanizada que foi implantada em Porto Alegre, né? Houve um questionamento da inexistência de um container que recebe os recicláveis, né? O sistema foi, então, implementado, né, com um sistema de funcionamento como Caxias do Sul, né, menos os contêineres para o reciclado. Então, esse é o questionamento. Bom, nós somos bastante questionados por essa questão, né? Hoje, os contêineres em uma região da cidade, a região central, existem para o resíduo comum, domiciliar, orgânico, né? Nós vamos expandir até o fim do ano para os setores da Zona Norte, duplicar o número de contêineres, né? O que se questiona é o seguinte: se o resíduo seletivo colocado num contêiner para orgânico é um problema, o resíduo orgânico colocado num contêiner para seletivo, ele é um grande problema, né? Aí nós vamos ter essa mistura de resíduos que torna esse material praticamente não reciclável, né? Mas é uma discussão que tem sido feita, né? E acredito que nós vamos evoluir nessa discussão. A última pergunta, então, da Camila Farias, né? Muito falado sobre a reciclagem, a questão do contexto da obsolescência programada, né, e do consumidor consciente. Qual a perspectiva de haver maior incentivo às práticas de redução e reutilização? Bom, essa é uma questão bastante difícil, talvez a questão mais difícil em toda a cadeia, né, aquela dos 3 R's, é a redução, né? O colega de Portugal, né, apresentou duas curvas interessantes, né? Poder aquisitivo e geração de resíduos. As pessoas realmente consomem quando têm condições de consumir, e a redução muitas vezes é um exercício de retórica, né? Sem dúvida, né, nós devemos estabelecer mecanismos para tentar buscar a redução, né? Mas esse é um caminho bastante difícil. Beto. Cotrim, por favor. As duas. Pode passar ali o microfone. Consegue?
Boa tarde. Para o Ministério das Cidades vieram três questionamentos. Primeiro é com relação ao repasse do custo da logística reversa ao custo dos produtos. Se é justo esse repasse. Na verdade, o que não é justo é o que ocorre hoje, né? Que a gente não está pagando o preço real do produto. Ou seja, tem que estar embutido, quando a gente for comprar um produto, nós queremos saber... Oi? Você é a Lucelena? Tá. Se você achar justo que após receber incentivos fiscais para a implementação da logística reversa dos diferentes setores, haja a cobrança embutida dos valores dos serviços. E se concretize a logística reversa nos custos dos produtos na gôndola. Toda vez que... Então, só concluindo, então é da Lucelena. Com relação ao custo da logística reversa, eu acho justo que ela esteja clara, porque quando for comprar um produto, eu gostaria de saber quanto custa o retorno desse produto e o tratamento, porque eu posso decidir se eu quero comprar esse produto ou não. Quando recebe qualquer tipo de incentivo fiscal, aí não é nem justo, não é legal que haja esse repasse aos produtos. Assim como o município, uma companhia que recebam recursos da União para um sistema de saneamento, não é legal que ela repasse isso para as tarifas que vá cobrar. Isso é uma questão legal, não é uma questão de ser justo ou não. Mas se não houver esse incentivo, esse custo estará no produto, de forma clara ou de forma não muito clara, certo? Porque alguém vai pagar essa conta, certo? E hoje não existe nenhum fundo para cobrir os custos dessa logística reversa. Mas se tiver qualquer tipo de incentivo fiscal, legalmente ele não pode ser repassado ao produto. Se o governo, qualquer recurso público for colocado para a logística reversa, ele não pode repassar esse custo ao produto. Então, respondi a Lucelena. Com relação, o Eduardo Finardi perguntou sobre o lobby dos prefeitos junto ao Congresso Nacional para adiar os prazos do encerramento dos lixões, né? E a questão da continuidade das verbas. Esse lobby, até agora, ele não surtiu efeito, não, nem no Congresso e nem no Executivo. O Ministério do Meio Ambiente já se manifestou que ele não concorda com a prorrogação dos prazos para a extinção dos lixões. E segundo o relato do Dr. Valverde, né, também a Câmara se manifestou que não estaria disposta a... Mas isso, a adiar os prazos, isso não significa que não possa haver uma votação de um projeto de lei, como já tem vários tramitando para a prorrogação dos prazos, né? Isso é uma manifestação da opinião dessas duas instituições. Com relação à continuidade das verbas, hoje, quem não possui o plano de resíduos sólidos não tem como acessar recursos da União. Agora, aqueles municípios que já contrataram com a União, esses repasses não serão interrompidos. Isso já está claro, inclusive, com o parecer jurídico do Ministério. Quem já contratou antes de 2 de agosto de 2012, continua acessando as verbas para concluir esse contrato, mas contratos novos não são legalmente impedidos, certo? Então, é isso. Eu acho que não tem muita perspectiva de sucesso a prorrogação dos prazos junto ao Ministério do Meio Ambiente e junto ao Congresso. Isso não significa que não possa ocorrer, é uma visão nesse momento.
O Rogério Lacerda pergunta sobre a queima de resíduos perigosos, tais como borracha. A incineração de resíduos perigosos, ela tem uma legislação específica, tem resolução do CONAMA que dão os parâmetros. A grande discussão no momento é com relação à queima dos resíduos sólidos urbanos, que ao você juntar matéria orgânica, cloro e temperatura em determinada faixa, ela tem a possibilidade de gerar dioxinas. Então esse é o grande potencial de poluição da queima do resíduo sólido urbano, a questão das dioxinas. E o tratamento dessas dioxinas realmente ele é muito oneroso, quase dobra o preço da planta só com o sistema de tratamento das emissões atmosféricas. Eu não conheço hoje uma estatística a respeito, mas só para vocês terem uma ideia, ano passado o secretário visitou a Itália, e lá na Itália, o órgão ambiental de controle, ele tem monitoramento online em algumas plantas de incineração de resíduos sólidos urbanos, e que ele tem um botão, ele tem o comando de que se ele identificar que algum parâmetro ultrapassou os limites, ele dá o comando e interrompe a operação da planta imediatamente. Isso é para vocês verem o nível o risco que é uma planta de incineração e os cuidados que tem que se ter. Obrigado. Por favor. Isso aqui dá para usar. Bom, tenho aqui duas perguntas. Uma é, gostaria de saber se há tratamento ou pelo menos controle das concentrações de fármacos da rede de abastecimento de água ou de esgotos do município de Porto Alegre, já que há o descarte doméstico indevidamente na rede pública. Bom, a pergunta deveria ser feita ao DEMAI, não a mim, mas eu posso responder. Da seguinte maneira, existe uma legislação federal que determina quais os testes que devem ser feitos na água para que ela seja considerada potável. E o município de Porto Alegre atende, o DEMAI atende a esses índices de potabilidade. É uma legislação federal que todos os municípios do país utilizam e nele não consta a pesquisa de fármacos. Isso é uma coisa que, se as pessoas têm interesse, tem que procurar pesquisas realizadas pela academia, por outros órgãos, enfim. Mas a rede pública não faz essa pesquisa de fármacos. E no esgoto, todo o tratamento que é feito, infelizmente, acredita-se que também não consiga eliminar totalmente todos os fármacos. A outra pergunta é com relação a como descartar cosméticos, shampoo, esmalte, perfumes e maquiagens. Essa é um questionamento que eu acredito que venha, assim como vem as legislações sanitárias, em primeiro lugar, puxando os produtos sob vigilância sanitária, vem os medicamentos, nós estamos começando com a logística reversa de medicamentos. Eu acho que o país tem que se mobilizar e continuar, e ir também para que estes outros fabricantes, essas outras cadeias de fabricação, distribuição e venda, se unam e façam a logística reversa dos seus produtos também. O que eu, como cidadã, posso sugerir é que seja o shampoo, a gente usa, lava e vai para o ralo mesmo. Então, colocar e descartar a embalagem plástica reciclável, o papelão reciclável. É o que no momento a gente tem. Obrigada. Alô? A pergunta é que quantidade de residências poderia ser atendida com a biotérmica ser instalada em Minas do Leão? Em torno aí de não menos de 30 mil residências, ao menos que isso. Tem duas para mim aqui. Uma é com relação a como tratar a questão dos catadores informais que pegam lixo de residências, lixo, digo, geladeiras, sofás, etc., e depositam em terrenos baldios ou áreas públicas. Eu vou dar minha experiência aqui de Porto Alegre.
Nós temos hoje, ao contrário do que se pensa, não é mais aquele catador, né, o da carroça, que nós conseguimos até minimizar muito. Hoje nós temos caminhões, combis, com placa, e que recolhem resíduos e não podem, porque a lei é expressa, isso é de competência exclusiva do poder público. Bom, em Petrópolis eu identifiquei 5 caminhões, todos eles denunciados, e até hoje continuam recolhendo os resíduos no bairro Petrópolis. Sábado passado, eu deixei nós temos coleta seletiva ali no bairro Tristeza, eu mudei de bairro agora no bairro Tristeza, sábado de manhã, deixei porque logo em seguida eu sei que vem o caminhão da coleta, porque eu sei que esse vai realmente levar para a cooperativa. Eu sei o que vai acontecer com aquele resíduo. A Kombi para ali, pega o saco, o meu ali no caso, e bota para dentro da Kombi e diz, não, tu pega agora o saco e devolve. E ele, não, impressionado com, mas por que eu não posso levar o resíduo? Porque eu não sei o que tu vai fazer com o teu resíduo. Eu não sei para onde é que ele vai fazer. E eu conversando com o caminhão, porque em seguida chegou o caminhão, também, várias denúncias sobre esses catadores clandestinos, já qualificados, aperfeiçoados, vejo, caminhões ou combis, e que estão, portanto, comprometendo o sistema. Estão comprometendo o COTRIN e a Política Nacional de Resíduos, porque esse é o informal. Quer dizer, não é nem mais só aquele, né, que estaria lá catando. Então, o grande problema que nós temos é uma falta de fiscalização, realmente, isso é flagrante, né? Isso desanima muito, não a mim, porque eu sou um militante nato, eu acho, eu sempre vou fazer a minha parte, mas é claro que pessoas que denunciam e não dá em nada passam a não denunciar mais e passam a não acreditar mais no sistema de coleta, inclusive. Eu já ouvi falar isso de várias pessoas. Então é lamentável, né? A sociedade cria todo um aparato legal para depois o poder público não utilizar esse aparato. Essa é a grande verdade. Isso acaba tensionando. Então é isso, para resolver esse problema é fiscalização. Fiscalização, mas o poder público ele pode, inclusive, não só multar, mas como ajuizar ação criminal, não ele, mas através do Ministério Público. Né? Ele pode penhorar o caminhão. É o chamado poder de polícia, eu sou advogado, inclusive dou aula sobre isso. Ele pode penhorar, ele pode recolher o caminhão e abrir um processo administrativo e através do Ministério Público civil e criminal. Né? E não só através do Ministério Público, através da Procuradoria do município, ele pode também fazer isso via civil também. Né? Então, é o problema de fiscalização. Está falando agora também com o Fleck, que bom que ele está aqui, assim como a Carla, que são pessoas do quadro, e esse problema é histórico, né, que tentam fazer muito, mas às vezes não conseguem avançar, porque nós não temos, na realidade, uma prioridade política para esse assunto, né, não há prioridade política para isso. O que acaba acontecendo? Por exemplo, aqui também, a coleta seletiva é obrigatória desde 90 em Porto Alegre, é obrigatória, não é opcional. Se tu fores em qualquer restaurante, ou na maioria dos restaurantes e bares no centro de Porto Alegre, eu sei, porque eu vejo e pergunto, não há coleta seletiva, eles não fazem a separação do resíduo. Não fazem. Porque não há fiscalização. Né? Então, isso acaba comprometendo o sistema, né? Porque teria que ter ali uma educação ambiental do próprio estabelecimento, que poderia ser uma condicionante para ele poder estar funcionando, né? Se exigir ali os coletores separados, e isso ajudaria a criar uma cultura do respeito e da separação do resíduo, né? Mas, enfim, eu acho que isso aí, com a política nacional de resíduo, infelizmente, o país ele é muito centralizador, muitas vezes o que vem da União acaba melhorando. Eu imagino que com a política nacional de resíduos, embora o próprio Estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre sejam pioneiros, já trabalham essa questão há muito mais tempo, mas eu acho que com a política nacional de resíduos, mesmo municípios como Porto Alegre, estados como o Rio Grande do Sul, e principalmente aqueles que não conseguiram avançar até agora, eu imagino, espero, né,
e tenho que ser otimista, que a gente vai conseguir avançar nesse processo. Eu tenho uma outra pergunta só, que é com relação a como enxerga não, é com relação a... Não, acho que isso é DCD para o Coutrin. A outra é com relação a coleta popular, né? A Lúcia entende que a coleta popular não deixa de ser a coleta que já existe hoje, que vai para as cooperativas, né? Eu entendi da palestra que eles defendem também que eles façam a coleta, né, e não só o poder público. Acho que aí seria a diferença, eu imagino, a diferença da coleta popular, né? Mas eu acho que o problema não está aí. Eu acho que o que as cooperativas precisam é garantir que chegue na cooperativa um material devidamente separado, né? Eu inclusive, entendo que é melhor que a prefeitura faça a coleta e leve o material devidamente separado para as cooperativas, e aí sim elas fazendo todo o trabalho de triagem e garantindo a inclusão social e emancipação econômica desses catadores. Será que dá a moção ou não? Aí é muito rápido, está aqui. A gente fez uma proposta muito rápida aqui, não sei, a gente até está finalizando. Se vocês entendem que dá para fazer como moção do seminário, em cima do que a gente ouviu aqui. Tu quer falar? Enquanto... Só vamos ver aqui antes o microfone. Eu só gostaria de fazer uma singela homenagem a uma pessoa, um cidadão porto-alegrense, um cidadão brasileiro, que foi Denis Beauchamp. Denis Beauchamp, que no último seminário do Cidade Bem Tratada, ele estava aqui. Ele, na verdade, é canadense, foi ex-vereador em Montreal. E ele se radicou em Porto Alegre, porque a esposa dele morava aqui, e era um militante incansável da causa ambiental. Ele é autor daquele livrinho chamado A Faxineira Ecológica, que ensina técnicas de limpeza com produtos que não agridem a natureza. E ele é autor também de vários projetos que ele tentou muitas vezes mobilizar, aqui dentro da Câmara dos Vereadores mesmo, pessoas que pudessem apoiar esses projetos, né? Eu acho que pessoas como o Denis, que veio a falecer alguns meses depois do seminário da Cidade Bem Tratada, a gente deve, de alguma forma, homenagear, porque ele levou a vida dele, dedicou a vida dele pela causa ambiental, assim como outros grandes homens, como a gente sabe, Lutzenberg, e acabou falecendo e nem sequer a gente valoriza a passagem dele. Então, eu só gostaria de lembrar o nome dele. Obrigada. Perfeito. Me vê aí. Alô? Não, aqui dá para... Então, Humberto, me ajuda, aos integrantes, né, da terceira edição. Enfim, qual é a ideia? Aprovação, publicação e implantação dos planos nacional, estadual e municipais de resíduos sólidos. Obviamente, dos que não foram feitos ainda, porque também não seria só seria também a implantação, a previsão e disposição dos recursos necessários para uma efetiva gestão dos resíduos sólidos, né? Se falou muito o financiamento disso, o João Belo colocou bem, quer dizer, sem recursos não se faria uma política de resíduos em Portugal e na Comunidade Europeia, uma questão de priorizar, né? Promoção ampla e constante de educação ambiental visando a sensibilização e colaboração da sociedade no processo de gestão dos resíduos sólidos. Eu acho que isso falta muito, nós quase não temos educação ambiental. Estou falando de educação ambiental de massa, né? Educação ambiental sem, obviamente, extinguir as do folder, as dos teatros, as nas escolas, são importantes, mas eu estou falando de educação ambiental
de massa, campanhas permanentes na TV, rádio, jornal, uma campanha para isso, né? Que se vê muito na Europa, inclusive. A isenção tributária para a cadeia da reciclagem e instituição de crédito presumido sobre o uso de resíduos sólidos como matéria-prima. Na realidade, ou seja, se não tiver isenção, então que ao menos tenha o crédito presumido. A gente coloca no mesmo item, que obviamente a Secretaria da Fazenda vai entender a ideia que nós estamos querendo, então, estimular aqui. É tudo dialogado com o que foi falado, obviamente, aqui no seminário. Disponibilização pelos municípios de coleta seletiva em todas as residências e fiscalização dos estabelecimentos para que cumpram a segregação correta e posterior reciclagem. Por favor, Alberto, sobe aí. Por parte das empresas, implantação definitiva da logística reversa, aportando recursos e ampla educação ambiental, ou seja, educação ambiental, no primeiro momento ali a gente fala do poder público, mas aqui educação ambiental por parte das empresas, né? Isso é imprescindível dentro da logística reversa. E o financiamento e fomento às cooperativas e organização de catadores. Seria uma síntese, na minha opinião, foi o que eu consegui ainda fazer agora, enquanto a gente estava ouvindo, para ao menos levar isso para as autoridades, né? Aqui para o prefeito, para o presidente da Câmara de Vereadores, para o presidente do Tribunal de Contas, né? Para o governador do Estado, para os secretários, né? Para o ministro das cidades, o chefe do COTRIN lá, né? Enfim, a gente levaria então essa moção como sendo do seminário, ao menos para mostrar que se fez um seminário, né? Mais um, e que solicita, através de moção, dentre outras coisas, esses pontos. Pode ser? Bom, gente, o pessoal já está da casa, me pediram para devolver o plenário às 6 da tarde, já são 6h15, nós estamos aqui desde ontem, às 18 horas de ontem. Eu quero agradecer muito, em nome da organização aqui, da Bianca, do Alberto, da Letícia, da Luana, da escola, do Legislativo. Quero agradecer muito a participação de vocês. Sem vocês, nós não teríamos o porquê fazer esse seminário. O site continua, nós vamos disponibilizar todas as palestras gravadas, filmadas e as que foram entregues também em PowerPoint no site. O site continua e ele não termina porque ele vai já linkar com a quarta edição do Cidade Bem Tratada, e todos aqui da mesa, que eu quero agradecer muito a participação de vocês como coordenadores, como palestrantes, já estão convidados para a quarta edição do Cidade Bem Tratada no ano que vem, assim como todos vocês também. Muito obrigado, bom fim de semana.